Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Alberto Batistão, esse é o DNA Sescom, mais uma produção do estúdio Sescom Web TV, um canal de mídia digital voltado à produção de conteúdo de interesse do universo contábil e demais segmentos representados por nossa entidade. O DNA Sescom é um programa que tem por objetivo contar um pouco da nossa história de 75 anos, através das fortes lideranças que por aqui passaram. E para isso, traremos aqui personalidades que fizeram e fazem parte dessa história. Hoje, recebemos no nosso programa Márcio Masao Shimomoto, ex-presidente do Sescom e da Escom na gestão 2016-2018, ex-presidente do Instituto Fenacom 2018-2022 e atualmente presidente da JUSCESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo. É um renomado empresário contábil, também é conselheiro consultivo do Sescom, do Sindiconte, conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, membro do grupo de trabalho do SPED, do Conselho Federal de Contabilidade, membro do Conselho de Administração do Instituto Paulista de Contabilidade e membro da Academia Paulista de Contabilidade. Vasto currículo. Seja bem-vindo, presidente Márcio. Muito obrigado, Batistão, pelo convite. É uma satisfação estar de volta a essa casa, na qual eu fui presidente durante 3 anos. Pois é, Márcio, para nós é que é bacana ter você aqui, né? Contar um pouco da sua história. E aí, hoje a gente quer mesmo saber da sua trajetória, como foi aqui. Conta para nós, Márcio, como que você começou na contabilidade? Se esse já foi o início da sua carreira, como foi? Batistão, na verdade, eu nasci na contabilidade, porque meu pai era contador. Ele foi presidente dessa casa em 1974, se não me engano, 1974. E quando eu nasci, meu pai já fazia parte do Sindiconte, já fazia parte das entidades contábeis. E eu nasci realmente, literalmente, numa empresa de contabilidade, porque a minha casa, onde a gente morava quando eu nasci, ficava em cima do escritório de contabilidade. Eu me lembro que quando eu chamava meu pai para almoçar, eu batia com o cabo de vassoura no chão da casa, aí ele subia para almoçar. Então a minha história com a contabilidade, ela é desde o meu nascimento mesmo. Puxa, e ele vinha rapidinho ou ele demorava, às vezes estava atendendo os clientes? Eu acho que ele ou estava fazendo roteiro, buscando documentos, às vezes, então demorava um pouco, mas normalmente ele subia rapidinho, sim. Que bacana, Márcio. O seu pai também foi presidente dessa casa, né? Para você deve ter sido uma honra, né? Uma emoção ser presidente no lugar que o seu pai também passou, né? Sempre me recorda, né, das vezes onde ele sempre me falava tão bem do Sescom São Paulo. Aliás, eu acho que é uma das... Se você quiser ter herdeiros, sucessores na tua empresa, fale sempre bem da profissão que você faz, porque ninguém vai para um lugar onde o pai fala mal. Verdade. Como meu pai sempre falava bem, tanto das entidades contábeis como também da empresa de contabilidade, é que quando, em determinado momento, ele falou assim, você não quer vir para a empresa de contabilidade, ser meu sócio? Aí eu falei assim, bom, já está na hora, então vamos caminhar para isso. Porque a minha graduação inicial, Batistão, na verdade, foi administração de empresas, né? Então, muito embora aos 12 anos eu comecei a trabalhar na empresa de contabilidade do meu pai, mas na faculdade eu optei por fazer administração de empresa. E eu estava no processo seletivo de algumas empresas. E tinha passado no processo seletivo. Nesse momento, o sócio do meu pai saiu. E aí ele falou assim, você não gostaria então de começar a galgar alguns postos dentro do escritório de contabilidade, já com cargo um pouquinho mais de gestão e não do operacional, como eu vinha fazendo quando era criança? Aí, naquele momento, eu falei assim, eu acho que alguém está me chamando para a profissão. E acabei fazendo, em seguida, ciências contábeis, e aí, em seguida, também para complementar, porque a nossa profissão com o direito, ele é muito perto, muito próximo. Aí eu fiz também bacharel em direito também. Que bom, quer dizer, a formação completa, né? Contador, administrador e advogado. Começamos com contador, né? Márcio, fala o seguinte, como é que foi seu início aqui no Sescom São Paulo? Quem te convidou? Foi seu pai, outra pessoa? Como é que foi o seu início para vir para a entidade, apesar de você já ter passado aqui em outras épocas, mas participando mesmo da diretoria, como foi? Olha, Batistão, na verdade meu pai nunca foi incisivo, dizendo vai para entidades contábeis. Ele sempre, como ele foi deputado também, ele foi deputado por 6 legislaturas, e muitas vezes eu falava com ele no escritório de contabilidade mesmo, eu falava assim, puxa vida, isso aqui podia ter uma lei para melhorar isso, ou poderia ter uma lei para melhorar aquilo. E às vezes era uma lei federal, que não era de competência do Estado, e aí, em determinado momento ele falou assim, olha, você
como você está falando muito em mudar as coisas e mudar as coisas de uma forma nacional, não era bom você se engajar numa entidade de classe para poder fazer isso? Porque uma andorinha não faz verão. Não adianta você ficar falando aqui se você não vai mudar nada. Se você vai mudar quando você fizer coro. A sua voz fizer coro com os demais. Aí você consegue. Que tal você pensar em ir para o Sescom São Paulo? E aí, na época, eu sempre acompanhei as entidades contábeis, participei dos eventos, dos encontros, todos, desde o primeiro no Hotel Hilton até Águas de Lindóia, palestrei na Águas de Lindóia, porque na época também eu fiz análise de sistema no Japão durante 9 meses, então fiz a parte de sistemas, e a parte de sistemas do escritório ficava a meu encargo, lá no escritório. E aí me chamaram uma vez para fazer uma palestra, uma apresentação lá em Águas de Lindóia, onde eu falei da importância da tecnologia e da interligação de sistemas fiscal e contábil, onde as informações poderiam estar transitando naquele momento. Aí o pessoal gostou da apresentação que eu fiz. Fui chamado algumas vezes pelo Conselho Regional para fazer algumas palestras, acabei fazendo em algumas universidades, mas ainda não estava nas entidades contábeis. Em um determinado momento, o Marangon foi presidente do Sescom São Paulo, e ele falou assim: Márcio, não vem para as entidades políticas, né? Vem conhecer o pessoal nosso, tal. Meu pai já estava falando: olha, se você quer fazer coro, né, vai lá para as entidades contábeis. Aí o Marangon falou assim: Márcio, vem aqui, vem no grupo político que eu te apresento lá. Aí eu acabei vindo para os grupos políticos contábeis, e ele me chamou, falou assim: você não gostaria então de participar agora da diretoria do Sescom? Eu falei assim: pois não, mas nessa fase nova, a gente está muito no operacional, né, Batistão? Quando você está no operacional, às vezes você não tem tempo para você estar se dedicando a uma entidade. E aí ele falou assim: vai lá como suplente, né? Não precisa fazer muito, entra para a próxima gestão, que era justamente a gestão do Chapina. Ele falou assim: vem aqui como suplente na gestão, né? Você começa lá como suplente e você começa a trabalhar. Eu não sabia que no suplente, no Sescom, trabalhava tanto quanto o diretor efetivo, né? Mas aí, como a gente começa a pegar o gosto pela coisa, acabamos aí galgando algumas posições dentro do Sescom São Paulo. Então, meu início no Sescom São Paulo foi aí. Se bem que eu sempre frequentei a casa, conheci Aníbal, né? Irineu Tomé, Carlos Castro, isso nos jantares das entidades que meu pai me levava. Diz a minha mãe que eu participava das entidades antes de nascer, porque tem fotos dela grávida de mim participando dos jantares da entidade. Olha, só essa fala do presidente Márcio já nos deixou algumas lições. Primeiro, já há muito tempo atrás se falava em tecnologia e hoje a gente volta a falar, sempre continua, tecnologia é importantíssimo nas empresas contábeis. Outra coisa, participação em eventos. Se você ficar atrás da sua mesa, tentando sozinho, achando que você é capaz de tudo, você sofre. Às vezes você até consegue, não vou dizer que não, mas sofre, pena muito mais para atingir os níveis de quem está participando, de uma Câmara de Contabilidade dos eventos. Já ficaram 2 dicas importantes. Aí você falou o seguinte, que você foi galgando posições, né, para chegar à presidência do Sescom. Como é que foi, então, essa trajetória? Você começou na gestão do Chapina, que foi em 2007, como suplente, aí você foi presidente em 2016, é isso? Foi 2016. Eu fui suplente durante uma legislatura, depois eu fui vice-administrativo, depois eu fui vice-presidente do Sérgio Aprobato Machado, e aí eu fui presidente na outra gestão. E como que foi a entidade quando você foi presidente, Márcio? Conta para nós assim, como que era a entidade naquela época? Parecida com hoje? Tinha regionais? Tinha esses mesmos trabalhos? Era maior, menor? Como é que era? Olha, eu me lembro que eu tinha contribuição sindical ainda na época, tá? Isso foi uma grande diferença que teve. Aliás, eu fui o último presidente que teve contribuição sindical obrigatória, porque na minha gestão é que a gente discutiu a reforma trabalhista, né? Quando eu assumi, estava naquela iminência do processo da Dilma, que a Dilma estava naquele processo de, olha, continua, não continua, vai ter impeachment, não vai ter impeachment, e nós participamos de vários processos políticos e aproximamos de muitas entidades através desse relacionamento que a gente fez. Eu acho que no primeiro ano que eu assumi, em 2016,
Logo no primeiro ou segundo mês, nós fomos chamados, o SESCOM foi chamado para uma reunião no Sebrae, onde, se não me engano, tinha uma legislação que estava sendo criada, que cobrava ICMS das empresas do Simples para venda de mercadorias a consumidor final interestadual. E o Sebrae chamou a gente para falar assim, olha, contadores, me dê como seria o impacto disso para as pequenas e médias empresas. Nós fizemos todo um estudo detalhado demonstrando que aquilo seria um impacto muito grande para as pequenas e médias empresas. E aí, para orgulho nosso do SESCOM, nós entramos com a ação de ADIM, tá? O grupo entrou com uma ação de ADIM no Supremo. O Supremo usou o nosso estudo, o Dias Toffoli, baseado no nosso estudo, falou assim, olha, pela demonstração que o SESCOM São Paulo fez, o impacto é muito grande, então essa não pode vigorar essa lei, até porque fere o princípio constitucional do tratamento diferencial às empresas do Simples. E o tratamento diferencial não é para piorar, é para melhorar. Então ele considerou que a lei era inconstitucional. Eu acho que foi uma das grandes vitórias naquele momento do SESCOM São Paulo, quando a gente, através de um estudo nosso, a gente foi base para uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É a entidade, de fato, representando os empresários contábeis, mas representando toda a sua categoria. O que o presidente Márcio está dizendo é que o SESCOM São Paulo representa quase 60 categorias diferentes, trabalha por essas categorias, não pensa só em si, mas pensa na sociedade como um todo, na melhoria no ambiente de negócios, né? E esse foi um exemplo que ele citou. O que mais você pode citar da sua gestão, Márcio, dos 3 anos que você passou por aí? Nós tínhamos regionais, o Serginho tinha começado o crescimento e a melhoria dos nossos regionais, porque naquele momento nós achávamos que tanto capital como interior tinha que ter a mesma estrutura, tanto de qualidade de local, mas também qualidade de eventos. E aí nós tínhamos feito uma interiorização muito forte do SESCOM São Paulo. Eu continuei com o processo dele de melhoria das regionais, implantamos algumas regionais e crescemos o número de regionais. Só que como estava na iminência e a gente estava sempre discutindo, um dia a contribuição sindical vai acabar. Precisamos dar uma sustentabilidade para o SESCOM São Paulo. Então começamos a exigir das regionais naquele momento que eles deveriam ser superavitários. Então, aquilo que eles gerassem de recursos, certificação digital e outros produtos do SESCOM deveriam ser superiores às despesas que a gente tinha com as regionais. E começamos a cobrar isso naquela época, mesmo ainda com contribuição sindical, começamos a cobrar uma sustentabilidade das nossas regionais. Trabalhamos bastante com isso e tentamos manter as regionais. Aí veio a discussão da reforma trabalhista, que na verdade, aqui entre nós, eu acho que pensando um pouquinho melhor agora, a questão da contribuição sindical naquele momento da reforma trabalhista foi mais ou menos colocado lá como uma distração para poder passar a reforma trabalhista. Porque a sociedade toda ficou discutindo e os sindicatos ficaram discutindo a facultatividade da contribuição sindical e pouco debateram, mas deu-se muito pouca atenção para a reforma trabalhista. Tanto que a reforma trabalhista, na forma que foi feita e no contexto, na quantidade de coisas que foi mudado na reforma trabalhista, não seria mudado se a gente tivesse discutido só a reforma trabalhista. Então, eu entendi naquele momento que isso aí estava sendo colocado para passar uma reforma trabalhista. Foi muito bom a reforma trabalhista. Deu mais segurança para as empresas. Aquela quantidade enorme de reclamações trabalhistas que tínhamos caiu no primeiro momento para 10% das quantidades de reclamações trabalhistas. Das reclamações, naquele momento, 80% das reclamações trabalhistas no mundo estavam no Brasil. Então era uma quantidade muito grande, precisava ser feito alguma coisa para dar mais segurança para as empresas e foi feita a reforma trabalhista naquele momento. Passamos muito tempo discutindo a reforma trabalhista e também demonstrando que se havia distorções na utilização dos recursos dos sindicatos, deveria se corrigir as distorções e não matar os sindicatos, né? Porque eles exercem uma atividade importantíssima na regulação Vocês estão agora discutindo negociações coletivas. Imagina se não tivesse sindicato discutindo negociações coletivas, não existia parâmetro, não existia norte para as empresas. Como é que eles fariam os reajustes com os colaboradores sem o sindicato discutindo? Seria individual cada um? Então, ou seja, a tua empresa, Batistão, poderia dar um reajuste maior que a minha e a gente nunca chegaria num consenso. Então, seria uma bagunça.
Acho que o papel dos sindicatos é importantíssimo, né? Tanto o sindicato patronal quanto o laboral, para regular a relação de trabalho de fato, né? E para que haja uma competitividade entre as empresas, mas que se mantenha a equidade, né? E, de fato, o fim da contribuição sindical prejudicou muito os sindicatos, o que agora talvez ele está ajustado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, da 935, né, que volta com a contribuição assistencial, que entendemos que ela é obrigatória, né? E aí talvez, porque os sindicatos precisam, eles têm que fazer o seu trabalho e precisam ter recursos para isso, né? Porque é um trabalho do ano todo que se faz. Sim. E quem sabe volte agora e a gente consegue retomar, né? Márcio, então você passou 3 anos aí, e desses 3 anos, apesar de um grande trabalho, passou também uma dificuldade aí com o fim dos recursos que você tinha. Pois é, no meu último ano é que veio realmente a necessidade de a gente começar a repensar toda a nossa estrutura, porque uma coisa que a gente sempre quis deixar é preservar empregos aqui no Sescom São Paulo. Então, tentamos preservar o máximo de empregos possíveis. Eu sempre falava para a minha diretoria, e a minha diretoria, graças a Deus, tive uma ótima diretoria. Meu diretor financeiro era muito bom, né, na época. E a gente sempre tentou dizer, vamos tentar o máximo preservar empregos. Vamos cortar pelo menos aquilo que a gente tem condições de cortar, tentando manter as pessoas. Mas em determinado momento a gente sabe que quando a gente cai de acho que caiu quase 70%, 80%, 90%, né? 90% dos recursos, aí realmente aí já não tem mais condições de estar mantendo empregos. É uma pena, porque naquele período, você disse, os sindicatos eles foram muito mal falados, né? E ninguém mais queria, e até hoje tem dificuldade de contribuir, né? Quem sabe agora retome. Ô Márcio, e quando você frequentou, tinha as outras entidades, né? CRC, Sindiconte, Ibracon, como é que era o seu relacionamento? Era importante? Você entende que é importante esse congraçamento, as entidades trabalhar junto? Eram junto naquela época? Como é que você entende isso? Olha, sempre tivemos unidos, né? As entidades contábeis sempre trabalharam em conjunto. É lógico, nós temos uma reunião, eu acho que a cada 40 dias. Deve estar mantido isso, né, presidente? Tá, sim. A cada 40 dias a gente se reúne, todos os presidentes, porque eu acho que roupa suja a gente se lava em casa, né? Aí, nesse momento, a gente ajustava as pontas para que a gente tivesse uma força única. Porque uma coisa sempre você é muito mais forte quando você age em conjunto do que agir isoladamente. Tínhamos esse entendimento à época e sentávamos todos conjuntos e planejávamos todas as nossas ações em conjunto, né? Até questões, por exemplo, questões que a gente envolvia na época e acho que até discussão até hoje, que é a questão da SUP, da Sociedade Uniprofissionais, que atinge não só Sescom São Paulo, mas atinge Ibracon, atinge Sindiconte, atinge as outras entidades. E havia necessidade a gente sempre se reunir e tentar fazer ações conjuntas. Tanto que na nossa gestão, nós conseguimos a remissão de 1 milhão. Tá? Foi a primeira vez que a gente, discutindo com o poder público municipal, eles entenderam e deram uma remissão de 1 milhão, que foi a primeira remissão que teve. Aí eu acho que depois deve ter tido uma outra remissão de mais 1 milhão e a gente conseguiu, de alguma forma, dar um pequeno alento para os pequenos. É mais um trabalho que foi feito pelas entidades, né? A importância das entidades em conjunto. Juntos somos mais fortes. Márcio, e você, além do Sescom, você presidiu também o Instituto Fenacom, né? Que é um braço da Fenacom, que é a nossa federação. Quer comentar um pouco daquela entidade? Como é que foi o período que você passou por lá? Eu fui presidente do Instituto Fenacom na presidência do Sérgio Aprobato Machado. Sérgio Aprobato Machado era presidente da Fenacom e ele me levou para o Instituto Fenacom, que é um braço de negócios da Fenacom, que ela é responsável pelas parcerias, pelos produtos da Fenacom, como certificação digital, o portal de assinaturas da Fenacom, Fenacom Doc, e aquelas parcerias que nós fomos criando no decorrer do tempo. Certificação digital, naquela época e ainda hoje, é um grande fator, é uma grande entrada de recursos para o sistema nosso. Já que contribuição sindical caiu 90%, precisávamos ter algum produto que ainda mantivesse alguma atividade, além dos cursos, treinamentos, mas algum produto. E a certificação digital era esse produto. E à época, nós vimos estrategicamente que era
importante para o Instituto Fenacom manter uma certa independência das ACs, autoridades certificadoras, tipo CertSign, Valid, e criamos todo o motor de regra de emissão de certificados dentro do Instituto Fenacom. Isso nos possibilitou negociar muito bem com as nossas ACs de primeiro nível para que a gente pudesse ter vantagens e também criar modelos de negócios diferenciados para o público contador. Que bom. Bom, vocês veem a competência, né, do presidente Márcio, né, que foi presidente das nossas entidades, foi para o Instituto Fenacom e atualmente ele é presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, né? Márcio, quer comentar um pouco os desafios que você tem sendo presidente da Junta Comercial hoje, da maior junta comercial do Brasil? Hoje, desafios... Às vezes as pessoas falam assim, mas você tem certeza que você quer ir para a Junta Comercial? Você já deu uma olhada no ranking da Junta Comercial do Estado de São Paulo? Aí eu dei uma olhada e falei assim, estamos em último lugar, né, no ranking do tempo médio de abertura de empresas. Eu falei, mas isso não é bom? Né? Porque você pode enxergar do lado. Eu falei assim, puxa vida, mas que bomba, né? Totalmente o último lugar. Mas aí a gente também pode enxergar e falar assim, bom, isso também é bom, porque baixar você não baixa, né? Então a tendência é só subir. Mas a gente sempre foi galgado. Eu acho que eu sempre encarei os desafios como oportunidades. Meu pai sempre me ensinou, né, que Deus não coloca nada na nossa vida que a gente não possa superar. E superando, você cresce. Se você fica estacionado, parado na sua zona de conforto, você não cresce, você fica parado naquele ponto. Então, você encarando dificuldades, que você começa a estudar, começa a batalhar e vai superando, você vai crescendo, tanto profissionalmente como pessoalmente. Quando surgiu a oportunidade de estar na Junta Comercial do Estado de São Paulo, que é 40% do movimento do país, eu falei assim, é uma oportunidade de eu continuar crescendo, né? Eu já estava até meio parado das entidades, mas agora eu vou descansar um pouco. Vou pegar uma outra, vou cuidar dos meus negócios. Minha neta está nascendo agora em julho. Naquela época não tinha neto, mas agora está nascendo no mês que vem. Então eu falo assim, eu vou ter a oportunidade então de cuidar um pouco mais da vida particular. Mas aí surgiu a oportunidade. Falei com minha mãe, porque meu pai já estava falecido naquela época. Minha mãe falou assim, se seu pai tivesse vivo, talvez ele ir para a junta comercial, que foi um sonho dele. Aí eu falei assim, então eu preciso ir, tá? Se é um sonho que ele tinha na época de ir para a junta comercial, Marangon também foi presidente da junta comercial, né? Eu falei assim, é uma grande oportunidade que eu tenho para também ajudar os profissionais da contabilidade e a sociedade de uma forma geral, para ter um tempo, para ter um processo mais ágil, rápido, desburocratizado para a abertura de empresas, que é uma coisa essencial para a economia do país. É um desafio muito grande. Nós, empresários contábeis, ficamos aqui seguros de que tem alguém que entende da nossa profissão, entende de abertura, alteração de processo da junta e está fazendo lá tudo o que é melhor para agilizar, para informatizar, para trazer segurança aos empresários contábeis. Márcio, ótimo, então você passou pela IFEM, pela Junta Comercial, pelo SESCOM, um grande trabalho você fez. Para uma coisa, como que você vê a profissão contábil em si, né? Hoje a gente fala muito em inteligência artificial, como que está a profissão contábil, como é que você enxerga o futuro da profissão contábil? Batistão, existem alguns estudos que até disseram que a profissão contábil estaria em extinção. Eu acredito que a profissão contábil está em transformação. Aquilo que nós fazíamos ontem, processos manuais repetitivos, tende-se a transformar em processos mais intelectuais. Ou seja, aquilo que a gente gerava de números não vai ser mais o core, gerar os números, mas é interpretar os números. Usar esses números que nós geramos, pode ser até inteligência artificial, pode ser por integração de sistemas, mas de todas as formas, aqueles números que a gente gera é de usar esses números para ajudar os nossos clientes a cada vez mais melhorar os seus negócios. Eu acho que essa transformação é que vai acontecendo. É lógico, vamos ter menos erros, por exemplo, vamos ter menos pessoas trabalhando naquele processo manual de inserção de dados, tudo isso, pode ser que sim, mas o que nós teremos será informações que são importantíssimas, são essenciais
para que a gente ajude realmente o empreendedor e voltar a contabilidade no cerne para que ela foi criada, né? A questão de você estar trabalhando para o fisco, ela foi uma distorção que foi criada no decorrer do tempo. Quando veio a inflação, você lembra que a gente tinha uma inflação você é da época dos 80% ao mês, 60%, a contabilidade passou a não fazer mais sentido, porque os números não refletiam mais realidade. Quando a inflação passou e a gente teve os números começando a refletir e os nossos clientes cada vez mais dentro do compliance, dentro daquilo que deve ser feito, os números começam a fazer sentido. E esses números a gente tem que usar para ajudar as pessoas a planejarem seus negócios, tentarem atingir seus objetivos e fazer dar aquela sustentabilidade e quebrar aquele grande paradigma que tem do Sebrae, que a maior parte das empresas fecham nos seus primeiros 3, 4 anos. É verdade. A profissão contábil, ela conviveu com máquina de datilografar, depois veio o computador, tinha uma calculadora simples, depois veio HP, e sempre ela foi superando, né? E esses equipamentos são ferramentas que melhoram a atividade, né? E talvez, Márcio, como você disse, é assim que você entende, né? A inteligência artificial, que é o mais novo, a parte da tecnologia que vem agora para nós, né? Ela vai ajudar a profissão contábil, que você falou, para fazer melhores análises, né? Para ajudar ainda mais o empresário, né? Eu acho que são ferramentas, né, Batistão? Uma vez um dos grandes influencers aí da contabilidade, falou que a empresa de contabilidade é uma empresa de tecnologia. E aí eu falei assim, olha, eu já enxergo que a empresa de contabilidade é uma atividade que usa massivamente a tecnologia, e não é uma empresa de tecnologia. Mesmo a inteligência artificial, quando vier, ela vai ser utilizada para nos ajudar, dar ferramentas para que a gente possa interpretar melhor os números e as informações. Porque a inteligência artificial nos permite você lidar com uma quantidade enorme de informações, mas centralizando isso. Mas alguém tem que interpretar esses números. Tá? Então é essa a função que eu acredito que seria a tecnologia. Um determinado momento a gente discutiu muito tecnologia. Até nos meus seminários internacionais que a gente fez, a gente discutia muito sobre inovação, tecnologia. Mas eu acho que agora o mundo, e eu tenho visto várias palestras, que o foco tem que ser pessoas. Né? São pessoas que movimentam tecnologia, são pessoas que gostam de falar com pessoas. As pessoas vão se cansar em determinado momento, e eu já estou cansado também, de falar com chatbot, de falar com gravações. Eu quero falar com alguém, eu quero falar com Batistão, eu quero falar com Antônio Carlos, eu quero falar com fulano, cicrano. Eu não quero falar com máquina. Máquina, às vezes eu faço uma pergunta diferente e para de responder, né? Então eu gosto de falar com pessoas. E eu acho que o próximo passo é a gente sempre aprender a lidar com pessoas. O grande diferencial competitivo que será das empresas daqui para frente serão pessoas. Isso aí. O presidente Márcio falou que há 20 anos atrás ele fazia palestras sobre tecnologia nos eventos das entidades, né? E hoje ele está aqui em 2024 falando para a gente de tecnologia, né? São ferramentas, são formas da gente melhorar o nosso trabalho, né? Mas ele falou outra coisa importantíssima, que são pessoas, né? As pessoas têm que ser treinadas, né? As pessoas têm que ter formação, né? Márcio, pensando nisso, como que você vê o papel das entidades, falando no SESCOM especificamente, né? Você acha que é importante para os empresários contábeis, para as pessoas, esses cursos, eventos que nós fazemos? Como é que você vê o papel da entidade e o que talvez ela possa melhorar ainda para ajudar as pessoas, aos empresários? Batistão, eu sempre falo que eu sou suspeito de falar, até porque eu comecei a participar das entidades até por uma questão de representatividade. Eu acho que toda pessoa tem que ter alguém que faça coro com você e que nos represente. Em alguns momentos, em órgãos públicos, em fisco, em Receita Federal, junta comercial. Falando através das entidades, nós conseguimos ter voz, conseguimos ser escutados. As entidades também, o SESCOM São Paulo promove tantos encontros e a gente nunca pode esquecer que nós não somos uma ilha. O ser humano não é uma ilha, o ser humano é um ser social. E às vezes você por mais que você tenha, vamos supor, numa empresa, um sócio, você vai conversar com um sócio, mas você frequentando as entidades, você vai frequentar com colegas que passam pelas mesmas dificuldades que você passa. Isso é importante. Essa troca de informações e o poder de você ligar para um colega teu, falar assim, olha, eu estou com um problema na DIRB,
Como é que eu faço esse negócio de DIRB aqui? Tá? Eu tenho liberdade hoje. Frequentei as entidades, frequentei as câmaras setoriais. Nos grupos que nós temos hoje, das câmaras setoriais e da entidade, se eu tiver dificuldade com uma obrigação, olha, eu tenho um ITCMD, qual é a data que eu utilizo para jogar no imposto de renda da pessoa física, da data de falecimento, da data do inventário, qual que é a data? Às vezes você só consegue essas informações, não é pensando só você mesmo, e é muito mais rápido você colocar num grupo ou ligar para os seus colegas das entidades e falar assim, olha, eu estou com essa dúvida. O pessoal responde, o pessoal colabora, e é isso que é importante, é isso que eu gosto muito nas entidades, é a possibilidade de você compartilhar informações. Olha, é só dicas que nós estamos recebendo aqui hoje. Vocês vejam, né, a importância de você ter relacionamento, uma rede de relacionamentos. Nós acabamos de falar, às vezes a pessoa pode achar que ela se basta ficar atrás de uma mesa. Pode, mas às vezes demora um dia para ter uma informação que você, conversando com pessoas que passaram por aqueles problemas, estudaram aquilo, resolve antes, né? Como é importante a gente estar próximo de pessoas que falam a mesma língua, né, Márcio? Pois é. Ô, Márcio, e pensando então, quer dizer, a entidade pode fazer muito pelas pessoas, né? Através de formação, cursos, eventos, câmara de contabilidade, que é o lugar onde as pessoas discutem os problemas em comum das empresas, né? E se você, para a entidade, vamos dizer, você que foi presidente do SESCOM e da ESCOM, é presidente da JUSCESP, foi do Instituto FENACON, tem uma grande empresa de contabilidade, que dica você dá para os gestores hoje das nossas entidades, futuros diretores das nossas entidades, se você for deixar assim dicas, que dicas você deixaria para eles? Batistão, eu acho que vocês estão no caminho certo, essa gestão está no caminho certo, sempre continuar buscando as inovações, criando novos produtos, novos serviços, como esse podcast, por exemplo. Na minha época não existia o podcast, a gente basicamente era uma TV SESCOM que a pessoa ia filmar em cada um dos eventos, pegava alguns takes de alguns eventos, mas não tinha essa questão do bate-papo, do podcast. As mídias sociais ajudam muito. Vocês têm ido sempre no caminho de buscar inovações. Na minha gestão também era assim, um dos lemas era inovando, mantendo as tradições, mas sempre inovando, né? Eu acho que é muito importante isso. Vocês continuarem nos representando, ouvindo que o SESCOM São Paulo tem canais de ouvidoria, criando produtos como Contábil Store, que vocês testam produtos, que muitas vezes todos nós necessitamos de ferramentas. Que nem eu falei, da tecnologia é uma ferramenta que nós utilizamos. Mas que ferramenta utilizar? Eu vou ter que testar cada uma das ferramentas. Por que eu não tenho já uma entidade que é testado pelos diretores as ferramentas para eu estar implantando já na minha empresa? Eu acho que esse trabalho que vocês fazem de representatividade, de buscar inovações, de trazer soluções para todos os seus associados é importantíssimo. Deve continuar nesse caminho de sempre está prestando um bom serviço para as suas categorias representadas aqui. É isso aí, as entidades sempre procuram inovação, é isso mesmo que a gente faz. E, aliás, convidamos a todos a participarem. Venham participar da nossa entidade, participe não só dos eventos, venham, se ofereçam para trabalhar. Nós precisamos de gente que tenha novas ideias, né? Que tragam coisas diferentes para a gente também utilizar aqui. Presidente Márcio, nós vamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, né? Gostaria de saber se você tem... Você já deu várias dicas, hein? Esse programa foi muito instrutivo. Mas se você tem mais alguma dica que você queira deixar, algum ensinamento que seu pai te deixava, o que você quer deixar para os nossos ouvintes aqui? Olha, o que eu posso deixar para as pessoas? Talvez seja uma das coisas que meu pai me ensinou muito. Ele falou assim, olha, se Deus te dá a liberdade de decidir a tua vida, né? Mas a tua vida, ela sempre inicia, tudo aquilo que você faz inicia-se com um pensamento, né? Existe um psicólogo que falava assim, que o pensamento gera ação, que ninguém começa nada sem pensar antes, tá? O pensamento gera ação. A ação repetitiva gera o hábito. O hábito forma o seu caráter e o caráter define o teu destino. Ou seja, o seu destino depende do seu pensamento. E Deus nos deu o livre-arbítrio de você pensar o que você quiser. Se você tem esse livre-arbítrio e você tem o pensamento finaliza com o seu destino, pensa sempre grande, pense maior, para que você possa atingir o seu objetivo. Então, assim, a dica que eu dou,
sempre aceite desafios, pense grande, que através de cumprimento desses desafios é que você vai sempre crescendo. Muito bom. Bom, agradecemos muito, presidente Márcio Marchal Shimomoto, pela sua presença aqui na nós. Foi uma grande honra recebê-lo em nosso programa, viu, presidente Márcio? Eu que agradeço, Batistão. Obrigado por esses minutos de bate-papo. Foi muito salutar para mim, até rever um pouquinho o passado. Depois da Covid, a gente tá com um pouquinho de dificuldade de lembrar um pouquinho do passado, mas foi muito gostoso conversar um pouquinho com você daquilo que foi a nossa, eu digo nossa porque você foi o meu diretor naquela época, foi meu vice-financeiro, por isso que eu falei da competência do meu vice-financeiro naquela época, tá? E eu tive a sorte de ter boas pessoas, bons diretores, que fez... Eu acho que no final das contas, aqui na entidade, o que a gente leva da entidade é a amizade, o relacionamento e o network que a gente consegue. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu não posso dizer diferente, porque foi um aprendizado muito grande trabalhar com os presidentes que eu trabalhei. E hoje a nossa diretoria é maravilhosa, pessoas competentes. Aliás, esse estudo de podcast aqui foi ideia da diretoria, que trabalhou muito para fazer, como em várias outras funções, né? Trabalham de fato, né, com voluntariado por amor à profissão, né, e levar de fato algum aprendizado, coisas boas aos nossos representados. Bom, assim encerramos mais uma edição do nosso programa DNA Sescom, falando com o presidente Márcio Marçal Shimomoto. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Assistam, compartilhem. Muito obrigado a todos e até a próxima.